Pronto. Então, nós já estamos aqui para dar início à nossa palestra, aula sobre Salmos. Também essa é uma palestra que já foi preparada no passado e apresentada. Porém, houvermos por bem dar uma reformulada nela, e a reformulação ficou, na minha opinião, muito profunda, vocês todos vão ver. E dá a chance para que a gente possa rever os conceitos que estão por trás dos salmos. Nós vamos, em primeira ponto, fazer uma abordagem em aspectos gerais dos salmos, né? O que é o salmo, aquelas palavras-chave que tem nos salmos, né? Termos, origens e os objetivos dos salmos. Depois nós vamos discorrer e analisar 3 salmos, que são os salmos número 1, número 91 e o número 103, que eu escolhi para essa apresentação. E depois, finalizando, nós vamos associar os salmos às metanoias de Sofia, aos arrependimentos de Sofia, para que a gente possa se aprofundar no conteúdo gnóstico que eles contêm e o seu ensinamento, que é o mais importante. Tá. Ok. Estão todos vendo o slide? Bom, então, o livro dos Cânticos dos Hebreus. Salmos, o livro dos Cânticos dos Hebreus. Os salmos são chamados hinos de louvores. São também chamados hinos de louvores. No idioma hebreu, também é conhecido por música, hinos. Na língua latina, salmos assume o significado de louvores. Mas o texto dos salmos não devem ser somente interpretado apenas na sua letra morta, assim como todo texto bíblico, né? Seus ensinamentos merecem mais atenção e são muito mais profundos. Daí, a necessidade da expansão da nossa consciência, das nossas mentes, para captarmos o real sentido dos seus conteúdos. São conhecidos como louvores, e isto se deve ao fato de ser, então, o manual dos cânticos do culto no templo, onde o louvor era a característica principal, substituindo os mantras, mas com o poder de um aumento de frequência. Os salmos sempre foram cantados, acompanhados de hinos musicais, que algumas tradições ainda mantêm em seus rituais. E, dessa forma, extrai toda a sua essência e a sua força. Eu sempre sugiro que a gente faça um estudo, né, das letras, da etimologia, da origem da palavra, para saber como se aplica, né? E, nesse caso, o salmo
ele vem aí do grego, que, numa transliteração para o idioma latino, ele se apresenta como música. No hebraico, também, fazendo a transformação para o latino, ele é terrim, ou então louvores. Né? E são afirmações de fé, cânticos, temas para meditação, um ensinamento oculto acima de tudo. Né? Mas a palavra salmo tem uma origem no grego como psalmos, psalmos, né, que significa canto acompanhado por um instrumento musical. Essa palavra grega, por sua vez, deriva do verbo psalém, que significa tocar ou dedilhar cordas de um instrumento. Assim, a etimologia de salmo remete à ideia de um cântico que era originalmente acompanhado por instrumentos musicais como a lira ou o saltério. Então, a origem da palavra salmo, ela está ligada a uma ação de estender e largar, né? A uma ação de fazer vibrar, onde a ação de entesar as cordas de um arco, né? A ação de fazer vibrar as cordas de um instrumento musical, a ação de tocar um instrumento musical, o som da harpa ou da cítara, canto acompanhado da harpa ou da cítara, isso é salmo, né? E não podemos esquecer do nosso instrumento, que precisa ser afinado, né? Então, qual que é o nosso instrumento que os salmos, então, estão dispostos, ou estão presentes para nós afinarmos, né? Qual que é o nosso instrumento? Né? O nosso instrumento são aquelas duas cordas que estão ao lado, cada uma, da coluna vertebral, né, conhecidas por ida e pingala, ao longo da nossa coluna vertebral, que precisam estar em ressonância com uma frequência vibratória mais elevada. E é isso que se propõe todas as práticas, ensinamentos e também os salmos. Né? As práticas rosacruzes nos levam a isso. Né? Os salmos e suas frequências, no caso, encaixam-se dentro desses ensinamentos. Então, aqui já nesse momento, nós estamos aqui lembrando, né, daquela cançãozinha que nós cantávamos na aula fundamental, quem lembra? Que diz que viver é afinar o instrumento de dentro para fora, de fora para dentro. Né? Muito cantamos. E esse instrumento nada mais é do que as nossas próprias cordas. Né? Louvor. Louvor é a celebração ou a manifestação honrosa, reconhecimento de distinção, homenagem, honraria. Mas por trás dessas palavras estão grandes ensinamentos. Ensinamentos que são atemporais, dada a sua eficácia, reside no aumento da vibração e, com isso, liberta o homem de várias dificuldades na vida. Essa aqui já é uma frasezinha, uma chavezinha que a gente está mostrando que está presente lá nos Salmos, né? Ele promove o aumento da vibração. E quando você aumenta a vibração, você aumenta toda a velocidade do que as coisas acontecem. Os salmos são canções do fundo do coração. E nós temos nas outras tradições religiosas ou filosóficas vários exemplos. Né? Nós temos o Bhagavad Gita, que são uma coleção também de ensinamentos, né? Montados numa forma poética. A Agni Yoga, nós temos os Cânticos de Salomão, e também o livro das Bem-aventuranças, que
que era normal no meio dos essênios, né? Eles tinham um livro de bem-aventuranças, que muito pouco desse livro de bem-aventuranças chegou até nós através da Bíblia, ou através de outros meios, mas hoje a gente já tem acesso a esse livro de bem-aventuranças, porque foi encontrado no meio dos pergaminhos do Mar Morto, né? Então, é uma maneira de você fazer chegar o ensinamento mais direto para as pessoas. Sua linguagem é velada. Sua linguagem característica inclui palavras e expressões que devem ser traduzidas, ou interpretadas, ou compreendidas. Frequentemente, se referem ao coração como sendo uma taça repleta, ou ainda um cálice dourado. O coração é uma denominação antiga e oculta para se refletir ou se referir ao local secreto do Altíssimo, onde habita a centelha divina. Essa é a língua dos salmos, né? E quando o salmista fala em nuvens, elas simbolizam os véus que escondem o fulgor da glória de Deus. Quando fala em trovão, se refere à voz divina, que chega até nós estrondosamente, nos nossos ouvidos e nas nossas mentes. Esses e outros termos dão e conferem um aspecto velado ao seu conteúdo, que só será acessível de maneira eficaz a pessoas que especialmente são preparadas ou iniciadas, como a gente conhece, né? Louvor ainda é o reconhecimento das virtudes ou reverência aos mestres e seus ensinamentos, ensinamentos que nos trazem uma frequência vibratória. Mas é mais que isso. Faz parte do Velho Testamento esses salmos. E por isso retratam ensinamentos da época, né? Nos salmos não há referência a Jesus, né? Porque é do Velho Testamento. O livro dos Salmos ainda é chamado de a Pequena Bíblia, e que, por certo, demonstra sua inestimável riqueza espiritual. Por exemplo, de tão importante que é, né? Ele poderia ser o substituto da Bíblia, assim como é o Sermão da Montanha, né? Como a gente costuma dizer, se todo o conteúdo da Bíblia tivesse se perdido, com exceção do Sermão da Montanha, então nada teria se perdido, né? Então, os Salmos, essa maravilhosa coletânea de textos e afirmações, vai de encontro a todas as necessidades do homem. Nesses Salmos, há uma solução para cada problema e resposta a cada prece vinda do coração. Então, o Salmo carrega um ensinamento salvífico. E ele está lá há muito tempo, e a tradição, essa comunidade religiosa ainda não teve o trabalho de traduzi-lo, de ir mais fundo aonde ele pode nos trazer aí ensinamentos de grande valia para a nossa necessidade, né? Hoje o homem tem muitas necessidades, né? Praticamente as necessidades do homem são as mesmas de 2000 anos atrás, né? Nós temos aquela aflição, nós temos medo, nós temos ausência de dinheiro, nós não temos casa, nós não temos comida, enfim, as necessidades são as mesmas, os governantes têm a cabeça na lua, então as necessidades continuam as mesmas. Depois, se vocês quiserem, ao final da nossa palestra, vocês vão poder falar sobre quais são as necessidades do homem hoje, né? E nós vamos encontrar um salmo para elucidar. Aqui, como orientação, nós vamos analisar a palavra hebreu. No Antigo Testamento, a palavra hebreu é citada se referindo ao homem que conhece Deus. E não se refere a uma raça em particular, mas representa todo aquele que tem consciência da presença divina dentro de si.
e que aplica essa sabedoria em sua vida. Esse é um hebreu, quando você chamava um homem de hebreu, ele estava no 5º grau do desenvolvimento, então ele estava no ápice da sua raça, né, vamos dizer assim. Mas é um homem que conhecia Deus a fundo, teria passado já por todas as iniciações e batismos. Assim como poderia ser uma outra, né, um persa, ele é um persa, ele é um hebreu, né, e assim por diante. Mas a grande ênfase dos salmos é: o Senhor reina. Então, em todo o conteúdo, em toda a extensão dos salmos, vocês vão sempre analisar e ver que, por trás das palavras, o Senhor é uma mensagem para dizer para essa pessoa que está aqui lendo, que é uma alma, né? Está dizendo para essa alma que o Senhor reina. É o eu sou em cada um de nós que deve ser reconhecido. É o nosso eu verdadeiro, feito à imagem e semelhança do Pai, com as mesmas qualidades de onipresença, onipotência e onisciência, e que aguarda somente um momento para nos auxiliar. Quando nós despertarmos, né, nós vamos então recorrer a Ele. É uma exaltação ao nosso Deus interno. Nisso, os salmos se constituem numa reverente reconhecimento e também num chamado para que essa presença se apresente e possa, então, nos auxiliar e nos conduzir nessa etapa terrena da nossa evolução. Ele está lá, esperando, né? Assim, essa presença está lá só esperando a gente, então, acioná-la para que ela possa nos auxiliar, né? Nós somos Rosa Cruzes, e Rosa Cruz, olhando sobre o ponto de vista dos Rosa Cruzes, nós vemos o estágio da humanidade hoje no 4º dia cósmico da nossa cadeia evolutiva, né? E nesse dia cósmico, um dia especialmente preparado para que a gente possa fazer a evolução do nosso mental. O nosso mental é que deve ser desenvolvido nesse dia. E os salmos estão aí para nos conduzir, ou seja, para nos orientar a invocarmos a nossa presença ao Senhor que deve reinar para ela, então, para fazer o trabalho em conjunto conosco, e isso é muito importante. Nós, junto com a presença. Nós, junto com o Senhor que reina. Salmos, Davi, a quem são atribuídos a criação de vários salmos, significa o amado de Deus, o homem que ama a verdade de Deus. Muito se fala que muitos dos salmos não são de Davi, ou não são de Davi, ou são de Davi. Nós não vamos entrar aqui neste pormenor, né? Nós vamos procurar aqui dar sequência no nosso roteiro. Uma vez, uma outra oportunidade, nós vamos poder falar disso aqui. Bom, isso é o que eu tinha para falar de Salmos, e a partir de agora, então, nós vamos estudar esses 3 salmos aí que eu escolhi a dedo, né? Porque eles têm um grande significado que nós vamos, então, conhecer ao final da nossa apresentação. O Salmo número 1, nos seus versículos 1 e 2 somente, o Salmo número 91, no versículo de 1 a 8, e o Salmo 103, nos versículos de 1 a 4. Então, nós vamos discorrer sobre esses salmos e seus versículos, mostrando que nas suas essências existem poderes que libertam do medo, da raiva, de superstições, dogmas, doenças e outros males que hoje afligem a humanidade e sempre afligiram, e continuam hoje, e vão continuar amanhã, se alguém não conhecer. Mas, principalmente, aqueles seres ou aquelas almas que se encontram no caminho, pois, como sabemos, esses são os mais visados. Logicamente, quando uma pessoa já começa a caminhar num caminho em direção à evolução,
aqueles serizinhos que não querem a nossa evolução começam a colocar pedra no nosso caminho para a gente tropeçar, né? Então é bom a gente saber disso. Outros salmos poderiam ter sido escolhidos. Muitos dos salmos estão diretamente relacionados à epopeia e o mito de Sofia, né? Nas descrições da Pitsofia, e conforme já mostramos em outras palestras relativa à Pitsofia. Nós já falamos que a Pitsofia tem 24 metanoias, ou arrependimentos, cada uma delas, não, 5 são odes de Salomão, e o resto estão relacionados a algum salmo de Davi, os salmos da Bíblia, né? Então, isso pode ser algum assunto para as próximas palestras, analisar outros salmos com outras metanoias, fazer esse paralelo, né? Então, vamos. O Salmo número 1, né? Quem é da Fra Aula Luz São Paulo e que tinha aqui em São Paulo as missas gnósticas, cujo bispo Vivas Vat, né, presidia, né? Ele era o grande sacerdote nosso aqui, bispo, né? Mas tantas vezes ele falou no Salmo número 1 que a gente acabou decorando, né? Então, vamos lá. Bem-aventurado o homem que não anda no segundo conselho dos ímpios. O versículo número 1 tem 3 frases, né? 3 frases. Primeiro, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos que zombam de Deus. Veja, todos deveriam ter acesso a uma Bíblia para poder, então, de vez em quando, abrir o Salmo nessa parte ou em qualquer outra parte e meditar sobre isso, né? Então, agora nós vamos analisar uma frase por vez aqui. Então, o Salmo número 1, seu versículo no número 1 diz que bem-aventurado é o homem, né, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Veja, que não tem a sua vida pautada segundo o conselho dos ímpios, né? O que é bem-aventurado? É feliz ou abençoado, né? Ímpios é o desapiedado, são aqueles que são cruéis, desumanos, bárbaros, que não têm fé ou caridade nem coração. Então, você é abençoado quando se recusa a ouvir a falsa propaganda existente no mundo, seus temores, suas dúvidas, falsas previsões, conceitos negativos e falsos ensinamentos sobre Deus e seus seguidores. Qualquer semelhança com a vida atual é mera coincidência. Porém, vocês mesmos podem analisar. Em outras palavras, você deveria rejeitar tudo que não tivesse de acordo com as verdades e seus princípios de vidas eternos. Mas, para isso, é necessário conhecê-los. Tenha em consciência que a inteligência infinita, o eu sou, guia, seu conselheiro, protetor, seu patrão e o maior dissipador de problemas do mundo. Olha a outra chave aqui. Tenha em consciência que a inteligência infinita, né, que é o eu sou, a fagulha divina, é o seu guia, seu conselheiro, seu protetor, seu patrão e o maior dissipador de problemas. Quem não tem problemas hoje? Com isso, a sua frequência estará vibrando na mesma frequência dos mestres de luz. E esse é o objetivo dos salmos. Lembra que ele falou que é retesar a corda, né? É aumentar a tensão da corda e aumentar a frequência da corda, né? Então, bem-aventurado é feliz, né? Um homem que não se perde segundo os conselhos daqueles que são desumanos, né? Ou seja, na propaganda enganosa, muito comum hoje em dia, se vocês forem analisar.
E bem-aventurado também são aqueles que não se detêm no caminho dos pecadores, nem adotam os mesmos caminhos, pensamentos, atos e sentimentos que os pecadores. Veja, quem são os pecadores? São aqueles que erram o alvo, os que fazem mau uso da sua energia divina, possuem vícios, defeitos, e que, por fazer mau uso da energia divina, vão ter que pagar isso depois, vão ter que prestar conta. Né? Então, esses são aqueles para os quais nós não podemos nos deter no caminho. Né? Então, felizes seremos se não nos detivermos no caminho desses pecadores. O Iracocha não gosta da palavra pecado. Pecamos, erramos quando falhamos no encaminhamento da nossa vida, de uma vida plena e feliz. Você erra quando não demonstra a sua verdadeira capacidade, quando não progride espiritual e materialmente. Aí você está errando. Ou quando não contribui para o progresso e crescimento da paz e prosperidade da humanidade. Você peca quando faz mau uso de leis naturais. Entenda que tudo aquilo que você conceber e crer em sua mente virá a acontecer, quer seja bom ou mal. No controle do pensamento se inicia a nossa prosperidade ou a nossa derrota. Onde colocares a sua atenção, lá estareis. Para aquilo que voltares a sua atenção, aquilo sereis. A simples, porém importantíssima regra de vida deve ser compreendida pela humanidade, que deve se viver de acordo com a responsabilidade para o bem da sua evolução. Palavra do mestre Saint Germain. Mas o Salmo número 1 ainda continua aqui, né? E ele diz que são bem-aventurados aqueles que não se assentam na roda dos que zombam de Deus. Né? Se assentar é dar crédito, é acreditar, zombar, menosprezar, desdenhar, escarnecer. Significa que a pessoa não consegue compreender que tem Deus em seu coração. Esses são os que zombam. Ela não consegue admitir, nem sabe que existe. Mas bem-aventurado é o homem que a qualquer lugar onde vai leva consigo a consciência de que o amor divino vai na sua frente, tornando o seu caminho alegre, feliz, aberto e bem-sucedido. Vejam, meus irmãos, tudo isso são conselhos que logo de cara você encontra lá no Salmo número 1, né? São conselhos importantes. Se você quer dar um bom seguimento para a sua vida, olha, essas regrinhas são importantes, como são a do Sermão da Montanha, né? Como são a do Bhagavad Gita, e assim por diante, como são a Seda Octupla e outras. Salmo número 1 ainda, versículo número 2. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Então você é bem-aventurado quando não se detém no caminho dos que zombam de Deus, mas antes tem o seu prazer, ou seja, na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. E encontrará prazer e plenitude quando conhecer e seguir as leis divinas. E quais são essas leis do Senhor? No início do nosso caminho, somos apresentados às leis cósmicas, né? Que, segundo o princípio hermético, como é em cima e embaixo. As leis do macrocosmos são as mesmas do microcosmos. Nós somos um microcosmos. Essas leis são aplicadas em todos os níveis onde temos poder e ação. Temos nossa usina de força, que é o eu sou, cuja ação se expande por todos os níveis de vibração e por onde nossos 7 corpos agem. Temos de dar conta da utilização dessa energia dispensada em pensamentos, sentimentos e ação. Tudo aquilo que nós fizermos, deveremos prestar contas.
Se fizermos coisas boas, o retorno será bom. Se fizermos coisas ruins, o retorno também existirá e será na mesma proporção. Então, o Salmo 1 é um convite a analisar as condições de vida e transformá-la para uma condição que só trará benefícios e plenitudes. Plenitudes, gente, que palavra, né? O mestre Viracocha nos lembra: faze o que quiseres, mas pensa que terá de dar conta de todos os teus atos. É isso que está aqui sendo explicado no Salmo número 1. Nós nos tornamos naquilo em que meditamos, pensamos e mentalizamos. Essa é a instrução do ritual de autossuperação. Isso significa que o homem voltado para os assuntos do espírito dá atenção à lei. Quer dizer, esse homem se tornará naquilo que medita e tudo que ele der atenção na vida passará a fazer parte da sua experiência, né? Porque essa é a lei. E quando conhecemos as leis, poderemos então agir de modo a não infringi-las. E com isso não acumularmos karma. E um dia poderemos esperar a saída da roda de Sansara, né? Muito bem. Há muito mais considerações a fazer com o Salmo número 1, mesmo porque o número de versículos são muito grandes, né? Mas eu acho que para esse nível de estudo de hoje já está suficiente para nós. Nós vamos passar agora ao Salmo 91. Okay? O Salmo 91 é um dos salmos mais destacados da Bíblia. Muitos o conhecem de cor, mas precisa ser interpretado sob o ponto de vista espiritual para atingir seu verdadeiro significado. Encare-o como uma das mais belas e envolventes preces da Bíblia. Então, vamos ver. Salmo 91, versículo 1. O que habita no lugar secreto do Altíssimo repousará à sombra do Onipotente. Primeiro, vocês sabem o local secreto do Altíssimo, né? Eu aqui estou me lembrando da primeira vez que eu me deparei com essa expressão, o local secreto do Altíssimo, né? Nós fomos na casa do Zé Maria e lá ele vendia alguns livrinhos do Círculo, eu comprei um livrinho do José, do mentor lá do Círculo, da Comunhão do Pensamento. Então, nesse livro tinha um capítulo que se denominava o local secreto do Altíssimo. E esse é o capítulo que ficou na minha mente desde aquela época. Faz o quê? 40 anos já. Então, aquele que habita o lugar secreto do Altíssimo repousará à sombra do Onipotente. Aquele que tem o coração voltado para a divina presença, esse repousará tranquilamente na sombra da presença onipotente. E repousar à sombra do onipotente significa viver sobre a ofuscante presença de Deus e ser por ela protegido. Veja bem, repousar à sombra do onipotente significa viver sob a ofuscante presença de Deus e ser por ela protegido. Daí a característica do Salmo 91. A palavra sombra, nesse aspecto, representa uma expressão oriental que transmite segurança. O lugar secreto, como já dissemos, é o seu próprio coração, onde você caminha, fala com a divina presença, o poder infinito dentro de si. É o eu sou, é a divina presença, seu eu superior, o Espírito vivo de Deus dentro de você. Nas práticas Rosacruzes, temos a figura do poderoso círculo mágico de proteção,
como esse que está na foto aí, e nos foi trazida pela grande fraternidade branca, né? Refugiar-se com frequência e permanecer sob a proteção da divina presença é permanecer e habitar o local secreto do Altíssimo, né? Então, toda vez que a gente se silencia e invoca a proteção da divina presença, círculo mágico, isso é permanecer e habitar o local secreto do Altíssimo. A palavra onipotente significa que esta presença que existe dentro de você é toda poderosa. Nada a ela se opõe, nem a desafia. Imaginem o poder que está colocado em nossas mãos. Veja. Quando você se une a Deus, se dá conta de que, para Deus, tudo é possível, né? Conforme o dito de Mateus 19:26, se Deus é por mim, quem será contra mim? Então, essa é a vantagem de você repousar à sombra do Onipotente. Todas essas bênçãos da vida se destinam àqueles que têm por hábito alinhar-se com o infinito em busca de paz, harmonia, diretrizes e qualquer outra qualidade que esteja latente dentro de você. Todas as maravilhas acontecerão. Vamos ao versículo 2. Então, direi sobre o Senhor: este é meu refúgio, ele é meu refúgio, é minha fortaleza, é meu Deus, nele confiarei. Deposite a sua confiança no oceano infinito de amor que é Deus, dentro de você. É o seu eu superior, por espírito. As qualidades de fé, poder, proteção e força lhe serão transmitidas. Mantenha o seu pensamento na seguinte afirmação: eu sou a fé em Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, que me guia, protege, ilumina, cura, provê, mantém e realiza por mim tudo o que deve ser realizado. Essas são as nossas ferramentas para manter-nos sempre ligados ao eu sou. É justamente afirmar o eu sou, né? É reconhecer o eu sou dentro de mim. O eu sou dentro de mim é a fé em Deus Todo-Poderoso. O eu sou dentro de mim é o poderoso círculo mágico de proteção. O eu sou dentro de mim é o poderoso cinturão mágico de proteção. Dentro desse círculo, o eu sou me torna inatingível, me torna inatacável, me torna invulnerável. Veja, é o eu sou que faz as coisas para nós. Esse eu sou a quem nós, então, depositamos o poder de agir para nós. Lá no versículo 3 e 4. Seguindo, certamente ele o livrará da armadilha do caçador de pássaros e da peste nociva. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas estará seguro, pois a sua verdade será escudo e defesa. Esses versículos são bem explícitos. Demonstram que você estará protegido de qualquer doença infecciosa, contagiosa, epidemia, além de todos os venenos morais. Além do mais, estará protegido dos vigaristas ou do caçador de pássaros, que estão sempre tentando montar uma armadilha para lhe roubar os seus bens, ou roubar as suas finanças, por meio de negócios fraudulentos. Essas são as armadilhas que nós temos que nos proteger. A sua divina presença o alertará e o despertará para que você não caia nessas ciladas. Não há palavra para descrever a sensação de se estar protegido pela divina presença, né? No versículo 4, ele cobrirá com suas penas e sob suas asas estará seguro, né? Aí a gente tem que imaginar que quem fica sob as penas das asas são aquelas avezinhas pequenininhas, né? Que tem lá, naquela figura que está
protegendo o local secreto, né? Que eles sintam toda a segurança do mundo, né? Assim que nós devemos nos sentir estando protegidos pela divina presença. É necessário ter fé, vontade, e se dispor a ousar, e se colocar nas mãos da divina presença e deixar que ela o conduza pelo seu caminho, a sua família, os seus negócios e a sua vida. E aí, a gente sugere, né? Tem todas as afirmações do Eu Sou são para nos conduzir a essa situação. A gente não precisa se preocupar com nada, apenas que a gente tenha que recolher a nossa força e depositar a fé, que a nossa divina presença vai fazer o trabalho por nós. No versículo 5 e 6, então ele continua: não temerá o terror noturno, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se espalha nas trevas, nem a destruição que assola o meio-dia. A flecha que voa de dia e a destruição que assola o meio-dia são referências aos pensamentos e sugestões negativas que você ouve durante o dia, além das vibrações negativas que já estão à nossa volta e na qual estamos todos imersos. Qualquer semelhança com fatos da vida real é mera coincidência. Se você continuar orando, restará muito pouco tempo em sua mente para que essas sugestões negativas de mentalidade preconceituosa que penetram em todos nós. Quanto mais a gente ora, menos tempo a gente tem para pensar em bobagem, né? A destruição do meio-dia representa os problemas diurnos, dificuldades e empecilhos que você tem conhecimento, bem como os problemas financeiros ou conflitos emocionais com os outros. O terror noturno, a peste que se espalha nas trevas, se referem aos conflitos ocultos do seu subconsciente. Moléstias iminentes e as atividades de pessoas tentam abalá-lo agindo às ocultas, escondidas. Você, então, é aconselhado a não temer, porque a sabedoria do mais profundo de sua mente lhe revelará qualquer dificuldade oculta vinda de qualquer fonte. Bom, meus irmãos, é muito... Continuarão aqui. Um dos textos mais assim, famosos e conhecidos é o versículo 7, né? 1.000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Podemos imaginar qualquer coisa. Quem já esteve numa situação de guerra, onde 1.000 caem ao seu lado e 10.000 à sua direita e outros à sua esquerda, não acredito que nós tenhamos essa sensação, tivemos presente numa guerra, não nessa encarnação, né? Talvez nós outros. Observamos os seres que sucumbiram nas suas batalhas, mas batalhas internas, né? Nós todos estamos dentro dessas batalhas. Mas é uma batalha interna, onde 1.000 caem ao nosso lado e outros 1.000 caem do outro lado. Apenas os nossos olhos hão de olhar e ver o castigo dos perversos. Significa que você pode desenvolver imunidade a qualquer mal. Você fica intoxicado de Deus e recebe anticorpos divinos em níveis mentais elevados. Certas pessoas descobrem que não são tocadas em meio a uma saraivada de balas. Olha só. Muitos também descobrem a sua imunidade contra a ação do fogo. Outros, o fogo queima, mas a nível de consciência elevado, não queima. Deus em você é onipotente, onipresente, onisciente, eterno e é a única realidade. Quem precisa de proteção hoje no mundo? Quem precisa de condução hoje no mundo? Quem tem problemas que precisam ser resolvidos hoje no mundo? E os problemas podem ser desde o mais pequeno até o mais cabeludo. Não tem problema
pequeno ou grande, para a divina presença, resolve tudo. E apenas seus olhos hão de ver o olhar e ver o castigo dos perversos, e ficará simples de compreender. Aqui o salmista chama a atenção para não se olhar apenas nos olhos, mas quando estivermos prontos, prestar atenção e perceber o que ocorre no mundo. Né? A nossa expansão de consciência vai mostrar para nós um mundo muito diferente. Nós vamos perceber o mal e a negatividade, e eles vão estar longe de você, apesar de perto dos outros. Bom, vamos agora dedicar nossa atenção no Salmo 103. Um dos salmos mais profundos que a gente possa imaginar. Assim como são todos. Mas alguns, vamos dizer, são mais. Salmo 103, versículo 1 e 2. Convide-se a louvar a Deus por amor à sua santa graça. Salmo 103. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que está dentro de mim, bendiga o seu santo nome. Então, aqui está sendo sugerido a alma que bendizesse, que bendiga ao Senhor que está dentro de mim. Bendiga a divina presença que está dentro de mim. Bendiga a divina presença, seu santo nome. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor. E não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Vamos entender. Bendizer é abençoar, bendizer, proteger e, principalmente, agradecer. Vamos ler a frase substituindo o bendizer por agradecer. Agradeça, ó minha alma, ao Senhor e tudo que está dentro de mim. Agradeça seu santo nome. Agradeça, ó minha alma, ao Senhor, e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Faz sentido? Então, o ato de agradecer é que está aí sendo sugerido pelo Salmo 103. Louvar também é agradecer. Convide-se a louvar a Deus por amor à sua santa graça. Convide-se a agradecer a Deus por amor à sua santa graça. Né? Bendigamos ao Altíssimo, agradeçamos ao Altíssimo. Então, o Salmo 103 é um salmo de reconhecimento à Santa Graça e de agradecimento. E reconhecer a existência divina, sua força e poder, né, é um dos atos mais sublimes que a gente pode esperar. O salmista nos convida a exercer agradecimento, bendição a todos os que vêm como resultado do nosso merecimento. Então, hoje nós temos muita coisa a nos cercar. Coisas materiais, pessoas, situações, dinheiro, casa, carro, apartamento, tudo isso merece a nossa bendição, o nosso agradecimento, porque foi nos dado por nosso merecimento. Alguém reconheceu esse merecimento e nos, então, deu como justiça. Tudo vem de Deus, portanto, devemos expressar a nossa gratidão. E agradecemos a Deus por todos os bens que nos proporciona. Casa, comida, roupa, dinheiro, família, trabalho, amigo, instrutor, empregado, chefe, governante, apesar dos problemas deles, mas nós temos que agradecer. Agradeço, vocês percebem que eu agradeço sempre por estar aqui no meio de vocês, por ter essa oportunidade de poder falar no meio de vocês. Isso é motivo de agradecimento. Muito, meu. Você bendiz ao outro ao contemplar a liberação da sabedoria e inteligência, poder infinito nas pessoas. Quando uma pessoa alcança um estágio de sabedoria e inteligência muito alto, bendito seja esse ser.
Bendiga sempre o seu negócio, a sua profissão, dando-se conta que existe uma atividade divina acontecendo agora, e que a lei e a ordem divinas governam e controlam e dirigem o seu negócio ou profissão. Isso é uma das grandes coisas que a gente faz quando a gente é dono do nosso negócio ou quando a gente tem uma profissão. O negócio é de Deus. É Ele que está colocando ali para a gente poder administrar. Então, obrigado, né? Vamos agradecer. Bendiga quem você considera como inimigo e todas as coisas funcionarão em seu benefício. Você não esquece seus muitos benefícios ao se conscientizar de que Deus é a origem de seu suprimento, né? Indo de encontro a todas as suas necessidades todo o tempo. Vamos ver o Salmo 3, o versículo 3 e 4. Ele, a divina presença, né, é o que perdoa todas as suas iniquidades e o que cura todas as suas enfermidades. Ele é o que redime a tua vida da perdição. Ele é o que te coroa de benignidade e de misericórdia. Por isso, tudo isso já basta para que nós bendizemos o Altíssimo, para que nós agradeçamos ao Altíssimo. Ele é que põe o teto sobre as nossas cabeças, o alimento na nossa mesa, nos dá a lei e a misericórdia para a nossa vida. Lembra, a grande ênfase dos salmos é: o Senhor reina, que é o eu sou em cada um de nós que deve ser reconhecido. De novo, eu sou a fé em Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, que me guia, protege, ilumina, cura, provê, mantém, realiza por mim tudo que deve ser realizado. Os salmos, muitos artistas pegam os salmos e transformam numa música, aliás, como é normal, né? Isso é uma música que se canta, o salmo é um texto poético que é cantado junto com uma música, né? Então, é muito comum você encontrar trechos dos salmos musicados, né? E nós temos aqui uma música, ou um hino, ou um salmo que foi cantado, que chama Bendigamos ao Altíssimo, que, se vocês quiserem, depois a gente escuta, depois que terminar a gravação. E aqui eu vou fazer uma referência ao Salmo 136, porque ele é um complemento do Salmo 103, né? Que diz: Deus é louvado pelas suas obras e por sua semente de benignidade. Então, agradecei, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Ou seja, uma vez que você alcançou a benignidade de Deus, ninguém mais a tira. Você a conseguiu para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade, a sua bondade dura para sempre. Louvai o Senhor dos senhores, porque a sua bondade dura para sempre. Então, isso é muito importante a gente saber. Bom, eu acho que eu já dei uma boa visão do que sejam esses salmos, né? Do ponto de vista esotérico. Wagner. Oi. Posso interromper um instantinho? Sim, senhora. Nesse salmo aí tem aquele hino que eu acho tão bonito, que na igreja canta: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Lembrei desse. Olha, você lembrou desse. Nós temos alguns outros também,
Mas a gente tem que ter fé nisso. Né? A gente tem que ter fé nisso. A gente tem que saber que o que está lá sendo cantado, falado, pode realmente ser implantado na nossa vida, né? Ser implantado na nossa vida. E eu conheço muitos, inclusive música de outros países, que eles pegam um salmo e transformam numa música e faz sucesso de monte, todo mundo canta, mas ninguém sabe o que está por trás. Infelizmente, as pessoas não têm a capacidade de poder falar o que eu estou falando, o que eu estou cantando, né? Mas eu deixei a cereza do bolo para o final. Então, agora nós vamos olhar para o Salmos 91 e vamos associá-lo, vamos fazer aí um paralelo com a metanoia, o arrependimento 16º da Pisofia. Então, nós vamos associar o texto da Pisofia com os Salmos e trazer o conhecimento e sabedoria salvíficos. Salvíficos que são para nos salvar, que são para nos elevar, que são para nos conduzir, que são o objetivo primeiro dessas instruções. Né? Conhecimentos salvíficos ocultos e necessários para a nossa jornada. Nos Salmos, esses mistérios estão ocultos. Na Pisofia, estão mais acessíveis aos olhos do iniciado somente. Então, o 10º arrependimento, ou a 16ª metanoia de Sofia, vai refletir a segurança da alma de quem se refugia em Deus. Lembra o Salmo 91? O que habita, né? O que habita no seio do Altíssimo, né? Aquelas coisas, aquele salmo de segurança, né? Então, aqui, no 16º arrependimento da metanoia, ele vai falar a mesma coisa. Ou seja, são textos similares, porém com vibrações diferentes. Sofia, a alma que está em evolução, que caiu nos limites inferiores da luz, já está lá na sua 16º arrependimento, ou seja, ela já passou por várias iniciações, ou seja, ela já não está assim mais tão sofrendo, mas ela está continuamente sendo assediada pelos arcontes, mesmo após o progresso na luz. Então, nesse ponto do 16º arrependimento, né, ela já está no final de mais um processo iniciático, mas os arcontes não dão tregas a ela. Então, eles atacam. Então, durante o ataque, a Pisofia, a alma, declama o arrependimento número 16. Ela diz, ó luz, foste tu que me ajudaste, que a tua luz venha a mim, pois tu és o meu protetor, e, portanto, venho a ti, ó luz, pois tenho fé em ti, ó luz. Vejam que ela sempre chama a luz, ela sempre se refere à luz, ela deposita sua confiança na luz. Então, após esse ataque, né, no texto da Pisofia, de Jesus, o primeiro mistério voltado para fora, né, que é o ser que está lá encarregado de conduzir a Pisofia, envia para ela os anjos Miguel e Gabriel para auxiliá-la e a envolvem em 2 grandes focos de luz, em forma de coroa de luz, uma à esquerda, outra à direita, em volta da sua cabeça. Então, as emanações dos arcontes caíram todas, uma parte do seu lado direito, outra lado da sua esquerda, e não foram capazes de chegar perto da Pisofia. Tal era a luz trazida por Miguel e Gabriel e, primeiro, Jesus, né? Então, esse é o sentido, esse é o espírito do Salmo 91 e do 16º arrependimento de Sofia, né? Então, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, diz o Salmo 91, mas nenhum chegará a ti. E é o que aconteceu com os arcontes. Depois Sofia sai andando, pisando em todos os arcontes, porque eles ficaram entorpecidos pela luz, não tinham nem mais coragem de se levantar. Então, esse
a versão gnóstica, né? Nós, os estudantes e caminhantes gnósticos, não podemos negligenciar em nenhum momento a ação dos arcontes, mesmo após termos percorrido uma grande parte do caminho. Os assédios aparecem com outras vestimentas, mas aparecem. Portanto, qual é a ordem? Vigiai e orai a todo instante. Estaremos sempre protegidos. Né? Então, nós que já aprendemos a superar algumas dificuldades, não pensam, opa, já estou bom. Não. A dificuldade, os arcontinhos, eles vão ali na frente e muda de roupa e se apresenta de novo para você. Muitas vezes, você está muito inacessível aos arcontes, então eles vão começar a mexer nas pessoas de sua família para que elas, então, transmitam a você a desarmonia que eles querem. Né? Simbolismo da esquerda, já que caíram um pouco, caíram à sua direita e caíram à sua esquerda. A esquerda representa a superação dos obstáculos que foram causados pela ignorância, pela escuridão. Né? No gnosticismo, simboliza a queda daqueles modelos inferiores, daquelas paixões, dos erros decorrentes da nossa ignorância e do esquecimento da nossa herança de luz. Nós erramos pela nossa ignorância. Esse é o simbolismo da esquerda. Né? Não tem nada a ver com política, gente, pelo amor de Deus. Hein? Isso daqui é somente uma composição aqui de lados. Aqui, né? E no da direita, o lado direito, por sua vez, é frequentemente associado às forças de lei e ordem, de poder. Então, no contexto gnóstico, ele pode simbolizar as tentativas de corrupção ou aprisionamento, que vem de um poder que se opõe ao verdadeiro conhecimento da gnose. Ou seja, pessoas com poder que lhe impõem que vocês não sigam a gnose. Essa força pode ser representada por arcontes e outras entidades que se utilizam de uma falsa ordem para manter a alma cativa no mundo material. Vejam, gente, o que acontece hoje na nossa vida. Né? A queda das forças à direita significa que Sofia superou as tentativas de um aprisionamento na ignorância. Significa que a alma que está em evolução, Sofia, aqui do texto, supera as tentativas do seu aprisionamento e ignorância. Por quê? Porque tem Deus, porque tem fé na divina presença, enfim, porque ela se juntou, se muniu de forças para isso, né? E a figura que está aí no nosso quadrinho, né, representa Gabriel e Miguel como seres de luz, criando um campo protetor ao redor de Sofia, simbolizando a sua vitória sobre as forças do caos e das trevas, e é isso que acontece com a alma que persevera. Então, vocês se imaginem assim, né? Eu sou o senhor do meu mundo, eu sou a poderosa inteligência que o governa, eu lanço no meu mundo essa poderosa energia de Deus, eu comando que ela crie toda a perfeição que atrai para mim a riqueza de Deus, para que eu faça uso e assim por diante. Eu estou dentro de um poderoso círculo mágico, eu sou. Ok, meus irmãos, esse é o aspecto gnóstico do Salmo 91 e do 103. Salmo 103, ele está na 21ª metanoia de Sofia. Né? Da mesma forma, né? A nossa alma já está na 21ª metanoia, ela já está bem mais poderosa do que lá no 16º. Né? Mesmo assim, ela sofre o assédio dos arcontes. Né? Nesse ponto, Sofia está no princípio da 5ª iniciação e última, né? Então, nesse texto da 21ª metanoia, o arrependimento, Sofia agradece por ter sido perdoada por suas transgressões, agradece por ter sido libertada do caos e agradece por ter tido sua luz restaurada. E sua gratidão reflete exatamente o sentimento de alguém que foi resgatado da escuridão e teve sua natureza divina restaurada. Não é esse o nosso objetivo?
Não é esse o nosso caminho? Não é para isso que a gente persevera? É. Então, a conexão entre o Salmo 103 e a 21ª metanoia de Epissofia. No Salmo 103, né, começa com bendizei, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há de mim, bendiga seu santo nome. Ele lista as bênçãos divinas, perdão, cura, redenção, coroação de amor, bondade. É um hino de agradecimento a Deus por sua misericórdia e fidelidade. Esse é o Salmo 103. Na Epissofia, no texto, Sofia também agradece por ter sido perdoada por suas transgressões, por ter sido libertada do caos e por ter tido sua luz restaurada. Sua gratidão reflete exatamente o sentimento de alguém que foi resgatada da escuridão e teve a sua natureza divina restaurada. Que palavra nós vamos usar para agradecer? Não? Em ambos os casos, a gratidão é a resposta natural e inevitável de uma alma que experimentou a salvação. No contexto gnóstico, essa salvação é a libertação do mundo material e o retorno à plenitude da luz. A gratidão de Sofia, portanto, simboliza a vitória da gnose sobre a ignorância e o erro, e a alegria da alma que finalmente encontra o seu caminho de volta para casa. Essa é a gratidão, né, como expressão da gnose. No gnosticismo, a gratidão não é uma emoção, mas uma etapa fundamental da jornada espiritual. Presta atenção agora. Uma etapa fundamental na jornada espiritual. Ela representa o reconhecimento da graça divina, que é, na verdade, a gnose, ou conhecimento salvador, que nos resgata do erro e da ignorância. O reconhecimento da salvação, né? A gratidão de Sofia reflete o reconhecimento da salvação da alma, que depois de uma jornada longa de sofrimento, finalmente entende que sua libertação não é fruto dos seus próprios esforços isolados, mas de uma intervenção direta da luz. Chave grandíssima aqui, gente. Que a sua salvação, a sua libertação, não é fruto dos seus próprios esforços isolados, mas de uma intervenção direta da luz. Pela nossa fé, pela nossa vontade, nós atraímos a luz que então vai completar o nosso trabalho. É o reconhecimento de que a graça divina foi a força motriz de sua salvação. E não aquela situação egoísta, não, eu me salvei, Não. Nós temos que colocar a força divina na nossa equação. A gratidão é o oposto do orgulho. Ela quebra a ilusão da autossuficiência e mostra que a alma não pode se salvar sozinha. Esse é o reconhecimento que o ego tem que ter. Ao agradecer, Sofia está renunciando a qualquer mérito próprio e entregando-se completamente à vontade do Pai. Vejam, percebam um espírito, né? Que a gente não vai conseguir se elevar sozinho, mas sim com auxílio da sua divina presença, né? Sempre, sempre. Esse, então, é um passo crucial para a união fiel com a divindade, a união final com a divindade, a entrega, a fé. O sentimento de gratidão cria um canal para que mais graça e luz possam fluir para a alma. Essa é a abertura para o divino, né? Aquele sentimento de gratidão vai criar uma maneira, um canal que mais graça e mais luz possam fluir para mim. Então, o nosso agradecimento tem que ser constante. Agradecer tudo o que acontece na nossa vida, né? Ao reconhecer que foi recebido, ao reconhecer aquilo que nós recebemos, a alma se torna receptiva para receber mais bênçãos. Sofia
Ao agradecer, está se alinhando com as ordens divinas e se preparando para a sua ascensão final. Então, veja, meus irmãos, quantas orientações, quantas revelações aqui para nós que estamos aqui, né, nesta palestra, foram reservadas aqui. A imagem que está aqui no quadro reflete a alma no seu estado de gratidão. Como é que uma alma se comportaria no estado de gratidão? Essa aí é a nossa figura. E terminando, novamente, a segurança da alma que se refugia em Deus, Salmo 91, e a gratidão como expressão da gnose, são as duas grandes chaves dessa nossa palestra de hoje, né? A imagem também representa a jornada de uma alma saindo da escuridão, veja? A ignorância, o sofrimento, e se abrindo para uma luz, simbolizando a graça divina que alcança e ilumina. A alma de joelhos, com as mãos unidas, expressa a humildade e a gratidão profunda por essa salvação. Bom, meus irmãos, era isso que eu tinha para falar para vocês. E agora eu deixo para vocês falar um pouquinho. Muito obrigado a todos que estiveram aí me escutando. A gratidão, vocês já sabem, então, por que a gente deve estar sempre agradecendo, agradecido. Ok. Nós vamos agora desligar a gravação para que vocês possam falar.